Olá turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula da disciplina de Projeto Hidrossanitário 1. Hoje abordaremos o conteúdo reservatórios. Veremos os tipos, colocação e instalação de reservatórios. Antes, vamos recapitular o conteúdo abordado na aula anterior. Recapitulando a aula 4, instalações prediais de água fria, vimos inicialmente o conceito, que é o conjunto de todas as tubulações, conexões e acessórios destinados a conduzir a água de consumo até os pontos de utilização no interior de uma edificação, tais como chuveiro, vaso sanitário com caixa de descarga, pia de cozinha, dentre outros. Vimos ainda que uma instalação é composta de diversos componentes, dentre eles reservatório, tubulações, conexões, registros, peças sanitárias, dispositivo destinado ao abastecimento das peças, no caso, por exemplo, a caixa de descarga de um vaso sanitário. Vimos que um projeto de instalações hidráulicas, ele possui peças gráficas e escritas. As peças gráficas são planta, perspectiva isométrica, esquema vertical e detalhes. Porém, tudo isso é regulamentado na norma da ABNT 5626 de 2020, onde teve a sua atualização em junho deste ano. Bem, para um projeto, temos que definir qual sistema de abastecimento irá ter na edificação, pois uma edificação ele poderá ter um sistema de abastecimento público, privado ou misto. O misto é a composição entre o público e o privado. Então, nessa imagem, podemos identificar a rede de distribuição pública. Da rede de distribuição pública sairá ligações para as edificações. Esse sistema de rede pública de distribuição, ele está usando um sistema de abastecimento público. Já esse modelo que vocês estão vendo aqui ao lado, são sistemas de captação dentro da propriedade privada. Então ele acaba sendo um sistema de distribuição privado. Já o misto, ele vai ser a união do sistema público mais o privado, ok? A próxima etapa no dimensionamento de um projeto de instalações hidráulicas de uma residência é definir o sistema de distribuição que irá ser executado nesta edificação. Aqui estamos apresentando 4 tipos. Nós temos o sistema direto, sistema indireto sem bombeamento, indireto com bombeamento e o sistema misto. No sistema direto, a água que vem da rede pública de distribuição ou vem da rede privada de distribuição, então ele abastece diretamente as peças de utilização. Já o sistema indireto, essa água ela é armazenada e posteriormente é distribuída para as peças de utilização. Então nesse sistema nós temos aqui o sistema indireto sem bombeamento. Nesse sistema indireto sem bombeamento, nós observamos que a água está vindo do sistema público está passando pelo medidor, do medidor está seguindo para o reservatório superior. No reservatório superior, essa água fica armazenada e ela vai seguir para as peças de utilização. Nas peças de utilização, as pessoas irão utilizar para o seu consumo ou asseio pessoal. Com o sistema indireto com bombeamento, a água está vindo nessa imagem da rede pública está passando pelo hidrômetro, do hidrômetro ela está seguindo para um reservatório inferior, do reservatório inferior tem um sistema de bombeamento que irá conduzir a água que está no inferior para o reservatório superior. Então, do reservatório superior, a água seguirá para as peças de utilização. Então, nesse sistema de distribuição,
baseado no sistema de distribuição que a gente seguirá no dimensionamento das edificações. Então, nós temos que definir qual é o consumo predial. Para definir o consumo predial, temos que calcular a população. No cálculo da população, nós temos a taxa de ocupação. No caso, se o imóvel é residencial, definimos que a cada quarto social será considerado 2 pessoas e a cada quarto de serviço será considerado uma pessoa. Porém, se estou fazendo cálculo de taxa de ocupação comercial, serviço ou industrial, teremos que consultar a tabela de taxa de ocupação. Depois, iremos calcular o consumo per capita. Para o cálculo do consumo per capita, devemos consultar a tabela de consumo per capita. Então, numa residência padrão popular, tem um consumo per capita de 120 litros dia por pessoa. Porém, quando o padrão é médio, 150 litros dias por pessoa. Tratando-se de apartamentos, o consumo passa a ser 200 litros dias por pessoa. Então, para o consumo predial, calculamos o consumo diário, que esse consumo diário será o produto da população daquele imóvel com o consumo per capita das pessoas que ali irão habitar aquele espaço. Então, multiplicando esses dois elementos, temos o consumo diário. Contudo, a norma ela estabelece que em uma edificação deverá ter uma reserva mínima para 2 dias. Para isso, calculamos o consumo para 2 dias, multiplicando o consumo diário vezes 2. Se a quantidade de dias de reserva no seu projeto for 3 dias, então você irá substituir o valor 2 por 3, pois aqui nós estamos identificando a quantidade de dias de reserva de água. Contudo, a norma estabelece no mínimo 2 dias de reserva de água. Adiante, passo seguinte foi o cálculo da capacidade dos reservatórios. Vimos que, quando trata-se de sistema direto, neste sistema não tem reservatório. A água ela vai direto para as peças de utilização. Nós vamos ter reservatório apenas nos sistemas indireto e misto. Quando o sistema é indireto sem recalque, terá reservatório superior. Quando o sistema indireto for com recalque, terá reservatório inferior e superior. Agora, tratando de sistema misto, ele vai ter reservatório conforme o modelo de sistema adotado, ok? Quando o reservatório é apenas superior, 100% do consumo de 2 dias fica armazenado na caixa d'água. Então, 100% deste consumo ele vai ficar armazenado na caixa d'água ou reservatório superior. Agora, quando eu tenho um reservatório inferior e reservatório superior, ou seja, o meu sistema é indireto com bombeamento ou indireto com recalque, eu vou armazenar 60% do meu consumo de 2 dias no reservatório inferior e 40% do consumo de 2 dias no reservatório superior. Contudo, se a edificação é determinada por lei possuir reserva de incêndio, essa reserva de incêndio será armazenada no reservatório superior. E o cálculo deverá atender às normas do Corpo de Bombeiro e do plano diretor da sua cidade. Hoje iremos abordar o conteúdo reservatório. Vamos ver os tipos de reservatórios, colocação e instalação. Então, vamos ao estudo. Reservatório são recipientes utilizados para armazenar água potável, pois aqui estamos tratando apenas de água potável. Então, os reservatórios que iremos abordar, eles são recipientes que vão estar projetados para armazenar água potável,
para o consumo humano. Esses reservatórios eles podem ser aplicados em obras residenciais e comerciais, na agricultura, piscicultura ou qualquer outra atividade que necessite de reserva de água a temperatura ambiente. Então a água que iremos reservar vai ser uma água para fins humanos e tem que ser potável. E essa temperatura, ela vai ser temperatura ambiente, pois os projetos que iremos abordar vai ser projetos de água fria. Temos diversos tipos de reservatórios. Então nós temos reservatórios de alvenaria. Esses reservatórios são construídos através de tijolos cerâmicos ou através de tijolos de concreto. Então ele pode ser composto de diversos tipos de materiais, depende do tipo do tijolo, ok? Temos os reservatórios de concreto. Esses reservatórios de concreto podem ser utilizados de forma isolados, como vocês estão observando nas imagens. Quando ele é construído assim de forma isolada, ele é chamado de castelo d'água. Em edifícios, na sua maioria de vezes, eles são construídos em forma de concreto, tanto o reservatório inferior quanto superior. Porém, ele também pode ser de formato qualquer em estruturas metálicas ou pode ser de polietileno. Nas residências hoje está sendo muito comum o consumo de água armazenado em reservatórios de polietileno. Já as edificações de maiores portes, eles estão fazendo uma adesão a esse tipo de reservatório, pois é um reservatório fácil a instalação, é fácil a substituição. Então se você posteriormente quiser ampliar o sistema de reservatório, você pode substituir por um maior ou pode agregar outros reservatórios com capacidades compatíveis à sua necessidade. No mercado tem diversas formas, diversos modelos de reservatórios de polietileno, assim como diversos fabricantes. Os fabricantes eles denominam esse modelo que está em destaque como reservatório boca aberta, enquanto que esse modelo que estou destacando agora ele denomina de reservatório de boca fechada. Então cada fabricante ele tem a sua forma, modelo, capacidade e dimensão. E também existem as suas orientações técnicas de instalações. Então vamos ver quais são as orientações técnicas dos fabricantes. Aqui iremos adotar um fabricante. Então nós temos aqui um outro fabricante. Então ele vai estar apresentando nesse manual técnico a sua linha de reservatórios. Nessa linha de reservatórios nós vamos estar vendo instalações, colocações desse fabricante. Porém, existem diversos fabricantes de reservatórios, certo? Então, nós temos aqui reservatórios que vão estar superior. Então, o reservatório superior vai estar na posição superior. Esses reservatórios são denominados de caixa d'água. Então, como vendo aqui os dois modelos deste fabricante. Adiante, nós temos algumas informações que esse fabricante vai estar passando para a gente. Bom, as caixas d'água de polietileno, eles são produzidas em tecnologia inovadora, totalmente atóxico, aprovada pelo Ministério da Saúde. Essas caixas d'água, como vocês podem observar, nós temos desse fabricante também esses dois modelos, que ele está chamando caixa d'água de boca aberta ou caixa d'água de boca fechada, certo? O sistema
de vedação deles vai depender de fabricante para fabricante. Esse fabricante ele tem um sistema de vedação próprio, onde ele tem umas travas nessas extremidades, tá ok? Para o modelo de caixa d'água de boca aberta. Já esse outro sistema aqui, ele faz uma vedação apenas nesse elemento aqui. Vamos às dimensões. As dimensões desses reservatórios, ele tem todo um processo de interpretação. Então, o que é que a gente pode observar? Nesse reservatório de boca aberta, nós temos aqui dois diâmetros, um diâmetro na parte superior e um diâmetro na parte inferior. Ele também tem duas alturas, uma altura que vai até o limite da caixa d'água e depois ele tem uma outra altura abaixo da tampa da caixa d'água. Então vejam só, esse reservatório aberto ele vai ter uma altura H2, o reservatório fechado ele vai ter uma altura H1. Quanto ao diâmetro, observamos que o diâmetro da base, certo? O diâmetro da base está chamado de D2. O diâmetro do topo ele está chamando de D1. Então, para a gente poder determinar as dimensões, inicialmente temos que definir a capacidade. Então, nós temos aqui como capacidade 310 litros, 500 litros e 1000 litros. Então, essas são as capacidades que esse fabricante trabalha. Então, ele trabalha apenas com essas três capacidades. Então, quando eu quero saber as dimensões desse reservatório para identificar se ele vai caber no espaço determinado para a instalação da caixa d'água, então eu tenho que consultar esse manual e identificar suas respectivas dimensões. Então, se eu disser que vou trabalhar com um reservatório de capacidade de 500 litros, qual a informação que tenho? Eu sei que o maior diâmetro, ou seja, o diâmetro considerando o topo do reservatório, que é D1, ele vai ter uma dimensão de 1,18 m. A sua base, que é diâmetro D2, ele vai ter uma dimensão de 96 centímetros. Contudo, a sua altura máxima, ou seja, a sua altura com tampa, ele terá a dimensão de 74 centímetros. E a sua dimensão sem tampa será 61 centímetros. Como é que eu sei que a dimensão é sem tampa? Só identificar aqui na imagem H2. H2 corresponde à altura do reservatório da sua base até o seu topo sem a tampa. Então, a medida sem a tampa desse reservatório vai ser 61 centímetros. Quando eu tenho um sistema de reservatório de boca fechada, ele vai ter um diâmetro D, ou seja, a sua largura, né? Ele vai ter uma única forma de largura, a sua largura é constante. Ele vai ter uma largura D, no caso, se considerarmos a mesma capacidade, vamos ter um diâmetro de 1,13 m. Então, o que é que você pode observar? Esse reservatório de boca fechada, ele tem um diâmetro menor do que o reservatório de boca aberta, uma diferença de 5 centímetros. A altura, no caso, a altura desse reservatório, o H, com a capacidade de 500, vai ser o que? 68 centímetros. Então a altura dele é 68 centímetros, ou seja, a altura máxima desse reservatório é 68 centímetros. Se compararmos com o reservatório de boca aberta até o seu topo, então vai ser a medida de H1 é 74 centímetros, ou seja, uma diferença de 5 centímetros. Aparentemente pouco, mas o suficiente para caber em um espaço que precise de uma dimensão menor, certo? Uma outra observação que esse reservatório tem
o reservatório boca fechada, é o seu peso com água. E ele é mais leve. Então o que é que a gente observa? Quando estou trabalhando com a capacidade de 310 litros, o meu peso do reservatório com água vai ser 317 kg, enquanto que o reservatório boca aberta é 318 kg. Aliviou a estrutura em 1 kg. Quando eu estou tratando com reservatório de 500 litros em boca aberta, ele tem a capacidade de 510 kg, enquanto que o reservatório de boca fechada ele pesará 509 kg, segundo este fabricante. Então, a diferença de 1 kg. Quando eu passo para um reservatório de 1000 kg, essa diferença vai para 2 kg. Então, o reservatório boca fechada tem um peso de 1116, vai para 1018 quilos, ok? Bom, os componentes de ligação. Então nós vamos observar aqui nessa imagem, vou estar ampliando para vocês, para que possam observar melhor. Então nessa imagem nós temos aqui este reservatório. Esse reservatório é um reservatório boca fechada, que nós iremos observar que ele tem uma entrada e 3 saídas. Então, as ligações de um reservatório, de uma residência, geralmente é esse modelo quando ele trabalha com esse tipo de reservatório. Então, nós temos aqui uma entrada, ou seja, a água que vem lá do hidrômetro, a água que vem lá do reservatório inferior, a água que vem desses locais, eles vão estar entrando, certo? Eles vão estar entrando nessa tubulação e vai cair dentro do reservatório. Quando o reservatório estiver cheio com essa boia, ela irá impedir a passagem da água quando ele chegar no nível ajustado. Se essa água que chegou nesse nível não for controlada pela boia, ela vai existir o que? Um transbordamento. Para evitar esse transbordamento pela tampa, existe uma tubulação denominada de extravasor. Então ela vai permitir que a água excedente passe por esse ponto. O que é que a gente pode destacar? Que na entrada eu vou ter um registro. Na saída do extravasor eu não preciso de registro. Um outro ponto de saída é justamente a distribuição. Ou seja, então a água que está dentro do reservatório, ela vai ser distribuída para a edificação. Ou seja, ela vai ser distribuída para as peças de utilização. Então nessa saída é necessário ter um registro. Já quando a caixa d'água necessita de uma limpeza, então ela precisa de uma tubulação para sair essa água que você vai estar lavando o reservatório. Então eu vou ter uma tubulação conectada à parte mais baixa da caixa d'água, e essa tubulação conectada à parte mais baixa da caixa d'água, ela precisa de um registro. Então ela é controlada por um registro. Então, entendendo agora o fluxo de água, a água entra por essa tubulação. Quando ela entrar por essa tubulação, chegar no nível, existe uma boia que irá fazer o controle dessa água que está enchendo a caixa d'água. Chegou no nível, ela vai fechar a passagem da entrada. Se a boia não estiver funcionando ou ela não estiver bem regulada, para evitar o transbordamento, ela vai sair a água excedente, ela vai estar saindo pelo extravasor, que popularmente é chamada de ladrão. Esse extravasor geralmente ele é ligado à tubulação de limpeza. Essa tubulação de limpeza ela é acionada quando deseja-se fazer a limpeza da caixa d'água. E nós temos uma outra tubulação de saída, que essa tubulação de saída ela irá distribuir a água para a edificação, tá ok?
Então este é o sistema de ligação em um reservatório, tá certo? Então nesse reservatório, quando vou fazer as instalações, quando estou fazendo a instalação, eu tenho que ficar atento aos meus pontos de instalações. Tem que ficar atento a esses pontos. Essas caixas elas já têm identificado aonde deve ser feito a perfuração desses pontos. Então, as caixas d'água deste fabricante, ele traz uma área plana apta a receber as instalações. Então ela traz pontos planos na parte superior e pontos planos na parte inferior. Esses pontos são espaços destinados à ligação de entrada ou saída de tubulações na caixa d'água. Essa setazinha que vocês estão vendo em destaque é justamente o local de travamento da caixa d'água. Então na caixa d'água boca aberta, ela vai ter esses pontos planos para ligação. Da mesma forma irá acontecer na caixa d'água de boca fechada. Então ela vai ter pontos de ligação na sua parte superior e pontos de ligação na parte inferior. Tem que ficar atento, galera, que essas perfurações tem que ser feita apenas nesses locais. O fabricante só garante a sua qualidade do produto, só dá garantia ao produto quando essas furações são feitas nesses locais. Caso seja feita em outro local, ele não irá garantir o produto. Por exemplo, se você fizer uma furação no fundo do reservatório, ele não irá garantir a qualidade do produto. Então, nunca instale tubulação na parte inferior da caixa d'água. Então, nunca deve ser feito. Então, para poder ter a garantia, para não perder essa garantia, você não deve instalar no fundo do reservatório. Eu faço essas operações de instalações em fundo de reservatório quando eu estou trabalhando com outros tipos de reservatório. Por exemplo, um reservatório de alvenaria, um reservatório de concreto, um reservatório metálico. Então eu posso fazer perfurações em quaisquer direção, conforme as determinações do fabricante. Já quando eu estou trabalhando com caixa de polietileno, o fabricante não indica instalação na parte inferior da caixa d'água, apenas nos pontos indicados pelo fabricante, ok? Bem, como é de praxe, todos os reservatórios existem normas de fabricação. Então, esse fabricante está apresentando aqui as normas as quais o seu produto atende. Adiante, o fabricante dessa caixa, ele está elencando as suas vantagens e benefícios, né? Então ele destaca, ele reforça que o seu produto ele possui faces uniformes para instalação de entrada e saída da caixa d'água, como nós vimos agora há pouco. Ele identifica os locais indicando o melhor ponto de furação. Ele tem um sistema exclusivo de travamento, como eu mostrei para vocês, certo? Então ele tem esses pontos que irá permitir o travamento. Então você vai fazer uma pequena rotação e ele vai fazer o travamento. Esse fabricante destaca ainda, né, as camadas, que irá permitir maior qualidade e resistência do seu produto à exposição ao sol. Então cada fabricante ele vai falar dos seus produtos, certo? Então vamos entender algumas recomendações sobre a instalação e assentamento, colocação do reservatório, certo? Este fabricante ele faz diversas recomendações e até destaca que as suas caixas d'água
não necessitam ser instalados em locais cobertos. Então eles podem ser instalados em locais descobertos. Contudo, se ele está no local coberto, isso irá proteger mais a água, não irá ocasionar aquecimento, mas ele destaca que pode sim ser instalados em locais descobertos, tá bom? Então, devido à alta proteção contra os raios solares e a tampa com trava forte, as caixas d'água têm uma vedação segura. Então ele diz que impede a entrada de poeiras, impurezas e insetos, além de não apresentar formações de musgos e outras incrustações em suas paredes. Por quê? Porque as paredes desses reservatórios eles são extremamente lisas e o seu fundo ele tem uma parte arredondada, justamente para impedir essa incrustação de elementos indesejáveis. Ele recomenda que a instalação desses reservatórios tem que ser o que? Em ambientes ventilados. Se o ambiente não for ventilado, for 100% fechado, se você colocar esse reservatório no ambiente 100% fechado, pode ocorrer uma condensação de água na parede externa da caixa d'água e apresentar aquelas gotículas de água, como se fosse um copo de água fria. Então ele vai mostrar aquela parte suada na caixa d'água. Se você observar que um reservatório está apresentando essa parte suada, é por conta de baixa ventilação. Então, se você quiser evitar essas situações, então você permite que a caixa d'água fique em um ambiente mais ventilado. Então eu posso instalar as caixas d'água em laje. Para instalação em laje, o local deve ser nivelado, isento de qualquer irregularidade e com a sua área superior à base da caixa. Então o que é que ele está dizendo aí? Que o reservatório, quando for instalado, ele terá que ter a sua base de contato a essa laje um espaço maior, não apenas na quantidade correspondente ou na dimensão correspondente à sua base, tá certo? O local deve estar limpo, retirado pedras, pedaços de madeiras, ferro, qualquer outro objeto que possa vir a danificar o fundo do reservatório. Quando a instalação for sobre telhado, sempre que a instalação ocorrer, o ideal é efetuar duas pequenas aberturas em paredes opostas para circulação e renovação do ar aprisionado sobre o telhado, para evitar aquela situação de condensação de água na parede externa da caixa d'água, certo? Então essas massas de ar quente e úmido em contato com as paredes do reservatório, como tinha dito anteriormente, elas provocam essa condensação da umidade existente no ar, como consequente acúmulo de água na base do reservatório, causando danos à pintura, forro e etc. Então, o que é que você vai observar? Se existir processo de condensação, que é suar a caixa d'água, então essa água ela vai escorrer pela parede da caixa d'água, escorrer pela essa parede externa da caixa d'água. Como ela está apoiada em cima de uma laje ou em cima de um outro elemento, essa água que está pela parede ela vai condensar e vai descer pela caixa d'água e se acumular na sua base. E esse acúmulo de água ela pode passar para a parede, pode ser passada para a laje, e isso manchar forros e paredes ou causar qualquer outro tipo de dano, certo? Esse fabricante ele recomenda que no entorno da caixa d'água deverá ter uma distância mínima de 60 centímetros em relação a qualquer ponto fixo. Então a caixa d'água ela deverá ter um isolamento. Então nós vimos que naquela planilha, naquela tabela de dimensões de caixa d'água, além daquela medida, além do diâmetro, eu deverei deixar 60 centímetros para cada lado, para que se permita uma circulação segura no entorno da caixa d'água, certo? Agora,
Caso o telhado esteja colocado acima da caixa, a distância entre a boca da caixa e o telhado deve ser suficiente para que uma pessoa de estatura mediana possa entrar pela abertura da caixa sem sofrer dano. Então, se eu desejo fazer uma manutenção interna ou a própria limpeza, e esse ambiente aonde foi instalada a caixa d'água tiver uma laje ou um telhado na sua parte superior, ele tem que ter uma abertura suficiente, ele terá que ter um vão suficiente para eu poder permitir o acesso de uma pessoa à parte interior do reservatório, certo? Então, quando eu falo de assentamento do reservatório, o fabricante destaca que a superfície de apoio deve ser horizontal, rígida, plana, nivelada e isenta de qualquer irregularidade do sujeito. Caso seja madeira, as tábuas deverão ser da mesma espessura e resistência, sem espaçamento. Então, aqui na imagem nós temos um reservatório colocado, assentado sobre madeira. Então, o fabricante recomenda que essas madeiras sejam juntas uma com a outra, certo? Então, como você vai poder observar aqui, ó, elas têm que ser justapostas, uma colocada junto à outra. Agora, quando a base for de concreto, ela deverá ser plana, limpa, né? Então, são as condições que já foi informado anteriormente, tá ok? E ainda ela destaca nessa seção que não instale tubulação na parte inferior da caixa d'água, certo? Indica ainda não instalar sobre vigas, estradas, grades ou perfis metálicos ou qualquer outra forma de capacidade volumétrica dela possa ser danificada. Então, ela recomenda que essas caixas d'água, né, que a caixa d'água ela é indicada para utilizada como reservatório superior e não como reservatório inferior. Se eu desejo utilizar reservatório inferior, eu vou estar utilizando os modelos os quais o fabricante disponibiliza. Então, os modelos que eu estou falando aqui são para reservatórios superiores, tá ok? A instalação dessas caixas, como vimos anteriormente, ela vai ter o que? Uma entrada de água no reservatório. Ela vai ter uma saída para a distribuição de água na edificação, como nós vimos. Então, ela vai ter essa saída. Ela vai ter ainda uma tubulação para escoamento de eventual excesso de água para evitar o transbordo, certo? E essa bitola da tubulação de saída do extravasor deverá ser maior do que a bitola de entrada, ou seja, o diâmetro superior. Então, se o diâmetro de entrada foi 25 mm, então vou adotar o diâmetro de saída do extravasor, ou popularmente conhecido como ladrão, 32 mm, que é o diâmetro comercial de forma superior. A minha caixa d'água ela vai ter a tubulação de saída de limpeza e de distribuição, tá ok? Esse dimensionamento estaremos vendo posteriormente. Então, nós vamos dimensionar a tubulação de entrada, nós vamos dimensionar a tubulação de saída e limpeza, assim como a tubulação de distribuição. O que é que a gente já sabe? Que a tubulação de saída e limpeza, elas são tubulações que vão ser com diâmetro superior ao de entrada. Então, se o diâmetro de entrada for 25 mm, logo a tubulação de saída, extravasor e limpeza será 32 mm. A instalação da caixa d'água, como vocês podem observar, requer alguns cuidados, tá ok? Então, o primeiro cuidado, que a tubulação de entrada ou a saída do extravasor ela esteja apoiada. Então, essa tubulação ser apoiada pode ser com um suporte
ou apoiada pelo próprio tubo. Então sempre essa tubulação que está na parte superior do reservatório, então ela foi conectada na parte superior do reservatório, ela tem que ser apoiada. Ela pode ser apoiada pelo próprio tubo ou apoiada por uma madeira, um sarrafo ou tijolos ou qualquer outro elemento que permita essa sustentação, tá certo? Quando eu desejo fazer uma instalação, com mais de um reservatório, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma ligação entre elas e a saída de distribuição posteriormente irão se encontrar em um único ponto. Então, quando eu tenho mais de um reservatório, esses reservatórios vão estar ligados entre si no seu fundo e posteriormente a saída, elas vão sair em um único ponto. E como sempre, ele vai ter os controladores, os registros. Esse fabricante, ele mostra aqui, né, os acessórios de ligações. Esses acessórios de ligações, então vejam só, eu tenho aqui os adaptadores. Ampliar aqui para ficar melhor a visualização. Eu tenho adaptadores. Esses adaptadores, eles vão estar permitindo a ligação da tubulação ao reservatório, certo? Então nós temos aqui dois tipos. Nós temos o adaptador soldável e o adaptador roscável. O adaptador soldável, ele tem na cor marrom, já o roscável, ele é representado na cor branca. As tubulações de água fria roscáveis, eles são representados na cor branca. As tubulações de água fria soldável são representadas na cor marrom. Então é muito comum vermos tubulações de água fria na cor marrom. A cor branca já são para situações específicas, tá ok? Esses adaptadores, galera, eles ficam fixados na parede do reservatório. Então a parede do reservatório, ela vai entrar nesse espaço, tá ok? Então ela vai entrar nesse espaço. Então vai existir anéis de vedações de borracha para permitir uma melhor vedação do reservatório e com isso não suja vazamentos. Esse fabricante, ele traz também aqui um modelo de bomba de recalque. Traz um modelozinho. Então a tubulação de sucção é aqui, e de recalque na parte superior, e traz os seus acessórios e diversos elementos que ele disponibiliza para caixa d'água. Nós temos aqui um regulador de nível de água. Esse regulador de nível de água, qual é a função dele? Fazer o controle automático do nível de água. Então esse controle automático, como é que funciona? Esse conjunto motobomba, ele pode ser acionado quando o nível da água estiver na parte baixa, ou seja, quando estiver seco, ou pode ser acionado em outros níveis definidos na sua regulagem. Então ele é utilizado junto com a bomba. Então ela é conectado. Então eles têm, daqui são os condutores, ou seja, são os fios que estão passando corrente elétrica e vai estar fazendo um acionamento dessa água, tá ok? Essa torneira boia é o que é mais usual, mais comum. É quando o local não disponibiliza de sistema com bombeamento, o mais comum é utilizar essas boias, tá certo? Então, mas eu quero destacar aqui, quando eu estou trabalhando com um sistema indireto com recalque, eu não posso ter apenas essa boia, porque se eu tiver apenas essa boia, ela vai fazer o que? Ela vai impedir a passagem de água. Quando ela chegar no nível da água,
ela vai fechar o espaço da passagem da água que está sendo alimentado. Se fechar esse espaço e a bomba ficar funcionando, isso pode vir a danificar a bomba, tá ok? Bom, o registro esfera é justamente o registro indicados para o sistema de distribuição. Vamos agora ao procedimento de instalação. Então, para poder fazer a instalação desse reservatório, então vai ser necessário furadeira, serra-corpo, tubos, lixa d'água, chave de grifo, fita veda-rosca, adesivo plástico para PVC, adesivo autoajustável e torneira boia. Esse filtro ele é opcional, então você coloca se quiser. Então muita gente não utiliza esse filtro. E a solução limpadora. Para a instalação, o primeiro passo é fazer o que? Retirar a tampa. Então a gente vai retirar a tampa e colocar essa caixa d'água numa superfície plana e nivelada. Depois da caixa d'água estiver na posição, eu vou seguir para a furação da caixa d'água. Eu vou furar a caixa d'água utilizando uma furadeira e a serra-corpo. Vou furar no local indicado pelo fabricante. Então o fabricante ele disponibiliza os locais. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, então ele está mostrando o ponto de utilização. Em seguida, inicia a fixação dos adaptadores autoajustáveis. Então você coloca os adaptadores. Então aí você vai verificar se é melhor colocar tudo de uma vez ou ir instalando aos poucos, tá ok? Isso depende de cada pessoa que irá fazer a sua execução. Depois que instalar os adaptadores, eu vou iniciar a instalação das tubulações, utilizando os diâmetros equivalentes aos adaptadores. Aí para eu utilizar esse diâmetro, aí eu tenho que lembrar que eu posso perfurar apenas nos locais indicados. Coloquei o adaptador, coloquei a tubulação. Então, para eu colocar a tubulação, vou lá no adaptador, faço o lixamento, parte interna do adaptador, e depois na parte externa da tubulação. Eu faço esse lixamento para uma melhor aderência. Depois eu limpo a poeira gerada pelo lixamento. Estou aplicando uma solução limpadora. Depois da solução limpadora, eu vou passar o adesivo, ou seja, esse adesivo, galera, é a cola que a gente chama. E em seguida conectar o tubo nos adaptadores autoajustáveis. Quando eu fizer essas instalações, aí eu vou seguir para a instalação da torneira boia, que é bem simples. Ela é um sistema roscável. Então vou aplicar a fita veda-rosca e depois girar a torneira boia até que ela fique num ponto de adaptação adequado. Aqui nós temos a imagem da conexão da boia sendo colocado veda-rosca. E quando você concluir todas as instalações, vai ser feito a limpeza da caixa d'água com um pano úmido, em especial o lado interno, para garantir a retirada de partículas ou outros elementos que estão ali alojados por conta da construção. Nós temos aqui um esquema para reservatórios, para que vocês possam já fazendo uma leitura. Então, reservatório inferior, reservatório superior, e vamos aqui estar seguindo ao transporte. O transporte vai depender do modelo da caixa d'água. Então, se for uma caixa d'água de boca aberta, esse fabricante diz: se for um volume até 310, vou transportar 30 caixas d'água. Se for 500, também transportarei 30. Se for 1000, transportarei apenas 25, uma em cima da outra.
Agora, se o transporte for de boca fechada, aí o transporte vai ser pouquíssimo, apenas 2 caixas d'água quando se tratar com volume 310 e 500 litros, ou seja, uma caixa d'água em cima da outra, e 2 caixas d'água também quando se tratar de 1000 litros. Então nós temos a imagem aqui mostrando como é feito o transporte, respeitando a quantidade indicada pelo fabricante, tá ok? Bom, por fim, a limpeza e manutenção. Todo reservatório, galera, tem que ser feito a limpeza. Essa limpeza da caixa d'água é necessário fazer no período de 6 em 6 meses, no mínimo, ou como tem gente que faz, no período de 4 meses. Porém, o fabricante ele destaca de 6 em 6 meses, tá bom? Então essa é uma das principais recomendações que o fabricante orienta: a limpeza, né, da caixa d'água ser de 6 em 6 meses. Aqui nós temos um cálculo para determinar o tamanho da caixa d'água. Esse cálculo nós já fizemos na aula 4 e vimos como fazer esse dimensionamento da caixa d'água. Vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, estou online, é só chamar no WhatsApp. Assim que possível estarei respondendo todos. Desde já agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.